Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, as páginas da Bíblia estão repletas de histórias incríveis e nomes conhecidos que, com suas existências, mudaram o comportamento do mundo, como Moisés, Noé, Davi, Jonas, Paulo, Pedro e até Jesus. Mas também tem personagens bíblicos menos conhecidos, como Eude, Jetro, Epafrodito, Nimrod, Tamuz, Carpo e ainda até existe um personagem chamado de Dodô. Muitas pessoas não reconhecem esses nomes, mas suas vidas e ações contêm valiosas lições sobre fé, coragem e o poder de Deus agindo por meio de pessoas comuns. Para parafrasear com o que vamos dissertar, reconhecemos que algumas partes da Bíblia são mais fáceis de ler do que outras. Em suas páginas encontram-se nomes que aparecem apenas uma vez ou histórias que mal são mencionadas. Esses personagens podem parecer insignificantes, mas muitos desempenharam um papel fundamental no plano de Deus, como a história de Jetro, o sogro de Moisés. A maioria das pessoas nunca ouviram falar do nome de Jetro. Porém, Jetro, ou Reuel, desempenhou um papel crucial na formação da liderança de Israel. Como sogro de Moisés, ele percebeu que Moisés carregava todo o fardo da liderança. Ele passava horas todos os dias resolvendo disputas entre o povo de Israel. Após Jetro sugerir a Moisés delegar responsabilidades, nomeando sábios anciãos para ajudá-lo a julgar casos menores. Parece ser uma ideia simples, porém poderosa. Transformou o sistema de governo e a estrutura de liderança da igreja até os tempos modernos. Jetro é mencionado pela primeira vez na Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16, onde é descrito como um sacerdote de Midian. Apesar de não ter vindo com Jacó e seus filhos para o Egito, porém ele era do grupo dos hebreus que viviam na região da Mesopotâmia, desde a saída da Arca de Noé, há 400 anos atrás. Próximo ao êxodo dos hebreus no Egito, Jetro foi feito conselheiro de confiança do faraó. Jetro e sua família veio para o Egito pelos mesmos motivos de Jacó, fome no meio do seu povo que assolava a Palestina. Jetro está no capítulo 18 do livro de Êxodo, quando saiu do Egito e foi para Midian. Nessa ocasião, Faraó ofereceu para ele muitas riquezas, das quais se recusou, e pediu a Faraó apenas o cajado que Jacó trouxe nas mãos quando veio de Canaã por ordem de seu filho José. Chegando a Midian, Jetro plantou o cajado que trouxera do Egito no pátio de sua casa e profetizou: aquele que pudesse fazer qualquer de extraordinário para o reino de Deus teria a primazia de retirar o cajado de onde foi plantado. Muitas pessoas tentaram, porém ninguém conseguiu. Somente Moisés, sem nenhum esforço extraordinário, conseguiu. Uma vez nas mãos de Moisés, passou de ser cajado de Jacó para ser chamado de cajado de Moisés, com o qual libertaria o povo de Deus da servidão egípcia. Foi com esse cajado que Arão, irmão de Moisés, transformou em serpente diante da corte egípcia. Foi com esse cajado que Arão, irmão de Moisés, tocou nas águas do rio e todo o rio se tornou em um rio de sangue. Foi com esse cajado que Arão, irmão de Moisés, transformou do pó da terra em uma nuvem de piolhos que provocou úlceras horríveis nos egípcios. Foi com esse cajado que Moisés abriu o Mar Vermelho para que a nação de Israel passasse pelo fundo do mar sem sequer molhar os pés. Foi com esse cajado que Moisés, embora de forma errada, fez brotar a água da pedra. Foi com esse cajado que Arão, naquele momento já era sacerdote da nação de Israel, o plantou no pátio do tabernáculo, junto a outros cajados, e somente o de Arão floresceu. Uma curiosidade:
Meus irmãos, o nome Reuel significa amigo de Deus. Então, o fato da Bíblia o chamar primeiro por esse nome pode significar que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Muitas pessoas eram chamadas por dois nomes, como Jacó passou a ser chamado de Israel, que recebera esse nome pelo próprio Deus. Simão teve o seu nome mudado para Pedro pelo próprio Jesus. Por fim, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, conforme chamado de Jesus para ser seu apóstolo. Continuando com a história de Jetro, no livro de Êxodo, capítulo 2, tem um relato do primeiro encontro de Moisés com Jetro, quando Moisés estava fugindo do faraó após ter matado um egípcio. Ele se encontrava perto de um poço quando as 7 filhas de Jetro eram pastoras que tinham ido ao poço para dar água às ovelhas. Jetro recebeu a Moisés na sua casa e deu sua filha Zípora como esposa. E eles tiveram 2 filhos. Moisés permaneceu com os midianitas por 40 anos, até que Deus o chamou da sarça ardente. Jetro volta a ser mencionado em Êxodo, capítulo 18. Moisés havia enviado Zípora e seus filhos de volta a Midian, em vez de levá-lo para o Egito. Talvez devido aos perigos que enfrentaria ao liderar uma nação inteira para fora da escravidão. Jetro, sogro de Moisés, era um homem piedoso e íntegro que desempenhou um pequeno papel na grande história de libertação dos israelitas. Com apenas uma sugestão que dera a Moisés, ele reestruturou o sistema judicial de Israel. Quando observou que Moisés julgando sozinho as disputas de toda a nação, ele sugeriu a criação de uma hierarquia judicial, onde juízes de instâncias inferiores lidaria com questões menores. Desde os primórdios da Igreja genuinamente de Deus, é dotado de um sistema herdado dos hebreus, e até os dias atuais esse sistema de hierarquia se sustenta entre os cristãos. Esse sistema foi adotado no deserto quando os hebreus construíram o tabernáculo, o templo do Senhor. Templo este foi dotado de sacerdotes e seus auxiliares. Através dos tempos foram ganhando outras formas e outros nomes, tais como obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos e outros cargos, de acordo com a necessidade e a conveniência de cada ministério. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.